as pessoas mais erram? Primeiro de tudo, é o que quem tá começando principalmente é o que mais erra. Por quê? Porque você pega uma receita e replica, sem conhecimento sobre aquela receita. Você pega uma receita na internet, faz exatamente como tá falando aí dos ingredientes, usa os mesmos ingredientes, às vezes até substitui na primeira vez que tá fazendo, e não sabe por que você tá colocando açúcar na farinha, na receita de pão. Por que você tá colocando goma xantana numa receita de pão? Então, se você é uma replicadora de receitas e não tem os fundamentos, não conhece as bases da receita, ou seja, não sabe quais são as funções dos ingredientes, para que cada um tá ali na sua massa, você vai errar a sua receita. Então, não seja uma replicadora. Entenda a receita, conheça os ingredientes para você saber executar corretamente, tá? E aí, outro problema que não conhecer os ingredientes acarreta é que você não vai saber substituir, né? Lembra que eu falei da massa que vai ficar muito seca? O que você faz para colocar mais umidade na massa? Você pode substituir um ingrediente, pode acrescentar um ingrediente, mas você precisa ter conhecimento sobre ele. Então, às vezes, você precisa substituir um purê de batata, por exemplo, que vai na massa porque você não tem alergia, tem alguma intolerância, se sente mal com aquele ingrediente. Então, às vezes, é saúde, você precisa... né? Você precisa substituir um ingrediente. É necessidade. E se você não sabe substituir, o que você vai fazer? Vai errar a receita, provavelmente. Então, é muito importante. Seguir a ordem de adição dos ingredientes é extremamente importante, principalmente nas receitas de pães, tá? Eu já vou falar tudo o que você tem que fazer certo, tá? Primeiro eu vou contar os erros que você pode estar cometendo. Já eu vou corrigir esses erros pra você, tá bom? Então, adicionar os ingredientes da maneira errada, na ordem errada, simplesmente não funciona, tá? É muito importante você seguir a ordem indicada na receita. E outro erro, que é uma dúvida de muita gente, que ainda não tem prática principalmente, é conhecer o ponto certo da massa, é acertar o ponto da massa. Né? Porque a gente tem diversos tipos de farinhas, cada um absorve os líquidos de maneira diferente. Se a gente troca a goma xantana pelo psyllium, a massa vai ficar um pouquinho mais seca, porque ele vai absorver mais os líquidos. Então, o ponto da massa, para muitas pessoas, é o calcanhar de Aquiles, né? É o problema principal, porque não consegue acertar, não consegue identificar ali se uma massa, por exemplo, de pão de forma, pode ser no mesmo ponto de hidratação do que uma massa de pão modelável. Então, não tem essa experiência ainda, tá? Eu também vou te ensinar a corrigir isso, tá? Como que você vai fazer para fazer os seus pães perfeitos sem glúten, então? Vamos corrigir esses erros? Primeiro, replicadora de receitas. Não seja uma, tá? Entenda a receita. Entenda qual é a função da farinha de arroz, qual é a função da farinha de trigo sarraceno. Conheça os grupos de farinhas para você entender melhor ali como funciona o mix equilibrado, tá? É muito importante ir além da receita, tá? Conhecer o por trás. É importante porque você vai passar a acertar as suas receitas depois disso. Tudo bem? E você só consegue, né, conhecendo o básico, conhecendo os ingredientes, você só consegue fazer isso quando você testa, ou seja, quando você pratica em casa, faz as suas receitas, quando você estuda um pouquinho sobre os ingredientes, sim, é importante, você está fazendo isso nesse momento, você está estudando, tá? E quando você observa, é muito importante observar o ponto de hidratação. Por que eu tô falando isso? Se você fizer uma receita hoje, utilizando a marca de farinha X do lote 1, exemplo, tá? Semana que vem você vai fazer essa mesma receita com a mesma marca de farinha do lote 2. Aí você observa, olha, olho, tá? Visual. Você observa na massa que a consistência tá mais seca do que a da semana passada. O que pode ter alterado isso? A farinha. Se você trocou o lote, pode ter sido a farinha que alterou. Ela absorveu mais os líquidos da receita. Se você conhece os ingredientes, se você sabe disso, se você consegue identificar que foi a farinha que absorveu mais os líquidos, você vai saber corrigir essa massa também, ali na hora. Você não perde mais ingredientes, você consegue corrigir essa massa na hora que você está executando, tá? Então, é muito importante que você faça isso. E se você já tá aqui, como eu disse, você já tá estudando. Se você me acompanha por aqui no YouTube, no Instagram, você vê que todos os dias eu posto conteúdo, tá? E é conteúdo importante, com dicas, né? Esses videozinhos rápidos que vão ajudar vocês a entenderem mais os erros, os acertos, como melhorar, né?
todos os tipos de receitas de pães e de bolo sem glúten. Então é importante, acompanhe por aqui você já vai ter uma grande noção, né? Se você me acompanha, se você já vê os vídeos, anota, né? Presta atenção no que está sendo passado, você já tem uma grande noção sobre o conhecimento necessário para executar as receitas corretamente, tá? E como eu passo esse conteúdo tanto em aulas de conteúdo mesmo, quanto em aulas de receita, na receita eu também fico ali batendo na tecla, qual é a função desse ingrediente, por qual outro você pode substituir, qual é o processo que você tem que fazer para executar a massa corretamente. Se você vai prestando atenção nisso, fica automático, né? Seu cérebro já vai absorvendo e já vai ficando automático para você. Então, quando você for replicar em casa determinada receita, né, com esse embasamento já teórico, você já sabe fazer ali para ela dar certo na primeira, tá? Então, é muito importante. Você precisa conhecer para, eventualmente, poder substituir um ingrediente que você não possa consumir, tá? A ordem de adição dos ingredientes importa. Já falei sobre o sal em cima do fermento, que mata o fermento, e você pode perder a sua massa ou afetar o seu crescimento ali consideravelmente, tá? Se você colocar o sal em cima do fermento na hora de misturar os ingredientes. Então, coloca os ingredientes ali secos, põe o fermento e deixa o sal por último. Depois que você homogeneizou muito bem a sua massa, você coloca o sal para não ter problema de ter contato direto com o fermento. Esse contato direto, o sal em cima do fermento é que pode afetar essa fermentação porque vai matar as leveduras, tá? O sal é forte e ele mata sim. Se você usa uma água fervente, né, a indicação, por exemplo, se você tiver numa região fria, como é que você faz? Você pode colocar o líquido da sua receita morno, tá? Mas é morno, não é quente. Quente, você vai matar o seu fermento. Morno é o quê? Quando você põe o dedo dentro da água, segura ali um pouquinho, uns segundinhos, seu dedo não queima. Esse é o morno, abaixo de 38 graus, mais ou menos ali. Então, com essa temperatura, você não vai matar o fermento. Vai sim favorecer a fermentação mais rápida se tiver um dia frio, por exemplo. Então, com a água mais morninha, você consegue acelerar a fermentação, tá? Mas com água quente, você mata o fermento. E outra coisa, outra ordem errada. Nós usamos, geralmente para fazer os pães sem glúten, um tipo de método chamado método cremoso reverso. Mais ou menos esse método adaptado, tá? O método cremoso reverso, na confeitaria e panificação tradicionais, que ele é usado tanto para pães quanto para bolos, consiste no seguinte: você vai colocar a farinha de trigo, né? O conceito é esse. Põe a farinha de trigo na tigela da batedeira, coloca junto à farinha uma gordura, né? A manteiga, geralmente, porque é cremoso, né? Põe a manteiga junto com a farinha e bate essa mistura até que vire uma farofa. Tá. Qual é o objetivo disso? O objetivo de você bater uma gordura com a farinha de trigo é você encapsular as partículas de farinhas e evitar o desenvolvimento do glúten, ou reduzir esse desenvolvimento do glúten, tá? Aí a gente foi lá na panificação tradicional e pegou esse método de mistura de ingredientes aqui para nossa sem glúten. Só que nós não temos glúten para desenvolver, concorda? E nós temos farinhas que absorvem mais os líquidos da receita, certo? Então, a gente precisa alterar um pouquinho essa ordem de adição de ingredientes, porque senão a gente vai ter um pão seco, um pão duro, um pão farelento. Se a gente põe o nosso mix de farinhas na batedeira, coloca a manteiga para bater junto com a farinha, o que vai acontecer? A manteiga vai encapsular a partícula de farinha e ela não vai absorver a água suficiente para hidratar. E isso vai dar um resultado final seco, farelento, que não fermenta bem, porque a nossa farinha não hidratou o suficiente, tá? Tá faltando água ali para ela. Então, ela vai ficar seca. Então, o que a gente altera nesse método de preparo que favorece, né, ou que impede, né, que nosso pão fique seco? A gente vai alterar a ordem. Então, em vez de eu colocar farinha e gordura na batedeira, eu vou colocar farinha e água ou leite, né? O líquido ali da receita. Porque aí a gente evita dessa cápsula de gordura formar essa barreira na partícula de farinha e também evita que ela não absorva água corretamente, tá? Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a gordura repele a água, elas não se unem. Se eu tenho farinha envolvida na gordura, a água não vai penetrar, tá? Então, eu preciso primeiro hidratar as farinhas corretamente com água ou com leite, para depois colocar a gordura, tudo bem? Então, essa ordem afeta demais o resultado final. Se você coloca o óleo ali tudo misturado, vai impedir a absorção de água pelas farinhas, tudo bem? Muito importante essa ordem de adição ser respeitada. É farinha e água, não é farinha e gordura, tudo bem?